Eu queria convidar você a abrir nesse provérbio, Provérbios capítulo 16, versículo 3, e quero convidar você a ler comigo, que vai aparecer na tela ali, na versão da NVI, aquela nova versão internacional. Veja aí a versão que você tem. Aqui ali alguma palavra deve modificar, mas mesmo assentado como você está, eu queria convidar você a levantar a sua voz e a ler comigo essas duas linhas, né? Eu falei domingo passado pela manhã também, no livro de Provérbios, e comentei sobre isso, né? Que Provérbios são sempre duas linhas, uma complementando a outra, às vezes uma confirmando a outra, às vezes é uma coisa oposta à outra, mas são ditos populares, e nós temos essa concentração de provérbios nesse livro da Bíblia, que são por demais interessantes. Eu queria convidar você a refletir comigo nele, o 16:3, nesta noite aqui, tá bom? Lê comigo lá na tela, vamos lá juntos? Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Antes de entender o que o texto diz, vamos entender o que o texto não diz. Porque a gente tem mania de ler a Bíblia, então você olha para a Bíblia e você fica vendo na Bíblia uma coisa que a Bíblia não está dizendo. Então vamos entender o que o texto não está dizendo. O texto ele não está negando a necessidade ou o valor de fazer planos. Mas o texto está afirmando a necessidade e o valor de consagrar os planos feitos ao Senhor. Senão você pode ler o texto e achar assim, não vou planejar mais nada não. Porque Deus está cuidando de tudo, então não... Mas o texto não está dizendo isso. É nossa responsabilidade traçar planos para o nosso ano. Nós estamos aí, terceiro, né? Estou certo, né? Terceiro domingo do mês ainda, né? De janeiro, né? Então nós precisamos fazer planos para o ano, é nossa responsabilidade, como é a responsabilidade daqueles que temem a Deus e envolver Deus nos seus planos. Mas o texto ele não está dizendo que Deus é contra qualquer tipo de planejamento. Porque tem gente que acha que é assim, que viver para Deus é viver uma vida completamente desorganizada. É o chamado viver pela fé. Não planejo nada, né? Geralmente você vai no supermercado, compra mais do que você ganha, e você acha assim, que isso é viver pela fé, porque Deus vai me abençoar de todas as formas, né? A pessoa não faz plano nenhum, e ela acha que tem que viver ao sabor da vida. Para onde a vida leva, eu vou, porque Deus deve estar me levando para lá. Mas o texto não está dizendo isso, não está dizendo que Deus é contra planejamentos. Aliás, Deus é extremamente organizado. Se você ler Gênesis capítulo 1, você já começa a perceber isso, como que Deus cria, cada dia cria alguma coisa, até o ponto de descansar para nos ensinar. Mas o que Deus está dizendo aqui é que Ele quer participar para melhorar e direcionar os planos que nós traçamos. Mas não é que a gente não precisa traçar planos. Nós perdemos a oportunidade de viver um ano melhor quando nós julgamos que essas interferências de Deus vão atrapalhar os nossos intentos, as nossas intenções, aquilo que nós queremos fazer. Mas é preciso aceitar que a intenção de Deus é nos ajudar a otimizar o tempo que Ele nos dá. O que Deus quer é ajudar a gente a usar o tempo da melhor maneira possível, porque senão você pode desperdiçar o seu ano com algumas coisas que realmente não valerão a pena. Deus deseja nos apoiar, não atrapalhar. E por isso, começar bem o ano envolve convidar o Senhor para participar de toda a construção do nosso planejamento. O texto ele é simples, como praticamente o é todos os provérbios. É uma composição de duas linhas, como eu disse no início, que apresenta uma orientação seguida de um resultado. A orientação é, consagre ao Senhor tudo que você faz. Essa é a orientação. Qual é o resultado? O resultado é, e os seus planos serão bem-sucedidos. Talvez seja preciso dizer que nós almejamos o resultado. Mas nem sempre nós estamos dispostos a seguir a orientação. A gente quer ser bem-sucedido. Quem não quer, né? A gente está pensando, esse ano nós vamos arrasar, né? A gente gosta de ouvir, aliás, hoje pela manhã, quando eu saí de casa e no meu carro, assim, automaticamente entra o rádio, rádio, né? Rádio, né? É isso que fala, né? É mais uma rádio, é isso, né? É no feminino. É uma rádio gospel. E aí estava lá num culto, até comentei com ela. Eita, é isso aí que o povo gosta de ouvir, né? Porque estava determinando prosperidade para o ano.
tudo de bom, assim, sabe? Um pacote interessantíssimo, né? Onde você vai viver sem nenhuma dificuldade. Fiquei empolgadíssimo com aquilo, né? Falei, puxa, se Deus fizesse isso, seria muito bom, né? Mas a gente sabe que Deus não vai nos dar assim, um ano perfeito. Embora a gente queira isso, nós queremos esse resultado, queremos ser bem-sucedidos. Ninguém está pensando assim, Deus, nesse ano, me ajuda a me lascar, eu quero me lascar. Não, ninguém quer. A gente quer, assim, enriquecer, quer trocar de carro, quer mudar de casa se possível, quer reformar um apartamento, quer encontrar o amor da vida da gente. É isso que a gente quer fazer, não é? A gente está vibrando, pensando assim, esse ano vai. Mas esse resultado depende de seguir uma orientação. O texto nos mostra um caminho e o fruto desse caminho. Se você entrar num caminho onde você consagra tudo ao Senhor, você consegue um fruto disso, que é seus planos, os planos que você fez, mas consagrou isso a Deus, eles serão bem-sucedidos. Todos nós queremos que as coisas deem certo. Mas para dar certo, nós precisamos consagrar isso ao Senhor. Eu sei que você está aqui, você veio para o culto hoje, ou você está assistindo de casa, e você tem as melhores intenções. Eu sei que você quer finalmente conseguir quitar aquele financiamento esse ano. Talvez seja a sua oração. Você está contando as parcelas assim, ó, né? Dizendo assim, o meu carro vai ser quitado esse ano, ou o meu apartamento vai ser quitado, aquele terreno que eu comprei vai ser quitado. Eu sei que você quer, de uma vez por todas, alcançar estabilidade financeira. Você está se planejando para isso. Paguei IPVA já. Você está pensando, esse ano vai. Eu vou alcançar a estabilidade financeira. Eu vou equilibrar minhas contas esse ano. Eu sei que você quer saúde. Você quer que a sua saúde esteja em ordem. Eu sei que você quer paz na sua família. Eu sei que você quer encontrar a pessoa que te completa, que te encanta e que você vai casar e com a graça de Deus você vai ficar até que a morte separe. Eu sei que você quer conquistar o sonho da casa própria, do apartamento próprio. Eu sei que você quer adquirir ou talvez trocar de carro. Eu sei que você quer concluir sua faculdade. Terminar aquele curso que você está estudando há tantos anos. Eu sei que você quer ganhar uma promoção no trabalho. Provável que você está orando por isso. Deus, falta pouco, né? Para o meu supervisor, meu encarregado, olhar para mim, o diretor da empresa, e dizer assim, ó, vem para cima, porque é isso que você quer. Você está almejando isso. Eu sei que você quer melhorar as condições da sua vida em geral, entre outras coisas. Cada um de nós tem planos. Alguns mais organizados, outros assim com uma lista mental, né, de alguns planos. Mas todos nós almejamos um ano onde coisas boas vão acontecer na nossa vida. É isso que nós queremos. O provérbio, ele não é uma promessa mecânica com resultado garantido. Mas o provérbio 16:3 é um princípio de sabedoria que diz que os resultados que nós queremos, eles vão depender de como nós planejamos esses resultados que nós queremos alcançar. Esses planos precisam ser feitos dentro de um cenário onde tudo que nós fazemos está confiado, está consagrado ao Senhor. Existem versões mais antigas da Bíblia, como aquela Almeida Revista Atualizada, que traduzem esse versículo assim. Talvez muitos de nós tenhamos ele decorado em nossas mentes dessa forma. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Se o caminho é confiar, se o caminho é consagrar ao Senhor tudo que nós fazemos ou pretendemos fazer, a pergunta é, o que significa consagrar? O que significa confiar? Só para exemplificar e clarear, a palavra hebraica usada nesse texto para confiar ou consagrar é a mesma palavra usada em Gênesis 29:10, quando descreve o Jacó, que na ocasião em que ele encontra a Raquel,
diz que ele remove a pedra do poço para retirar água para os animais. E essa palavra usada lá em Gênesis para remover a pedra é a mesma palavra que está sendo usada em Provérbios 16:3 para dizer consagre, confie. Olha que interessante. Porque essa palavra hebraica ela tem um sentido de rolar, de remover, de empurrar, portanto, de confiar e de consagrar. É a mesma palavra usada no tão popular Salmo 37:5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Literalmente é, empurra para Ele. E logo em seguida vem, lá no Salmo 37:5, confia nele. Mas é interessante porque no Salmo 37:5 são duas palavras hebraicas com sentidos completamente diferentes. O entrega é a palavra galau. Você está lendo hebraico já ali, está vendo? Galau. Mas quando fala confia, aí já é uma outra palavra, batak. Só que essa palavra galau é a palavra usada em Provérbios 16:3. Em termos assim bem didáticos, significa uma troca de mãos. Aonde, imagina assim, você está empurrando, como se você estivesse empurrando uma pedra redonda, sabe? Já fez aquelas brincadeiras de retiros, de acampamento, tem aquela bola enorme, que a gente está empurrando uma bola grande. Então imagina assim, você está empurrando uma bola grande. O sentido da palavra é, tira a tua mão. Deixa Deus empurrar essa bola agora. Entendeu? É uma troca de mãos. Confia, entrega, consagre ao Senhor tudo que você faz. Os planos só serão bem-sucedidos se eles estiverem sendo empurrados por Deus. É isso que o provérbio quer dizer. Se você estiver empurrando com a sua mão, eles não serão bem-sucedidos. O provérbio é uma resposta ao dilema humano. Se eu não fizer, quem fará? Sabe qual é a resposta? A resposta é, se você deixar, Deus fará. O problema é que você não deixa, você não tira a tua mão. Você fica tentando empurrar. E é assim que a gente faz com a nossa vida. Os nossos planos, eles são bons, eles não são ruins. As intenções são boas, não são ruins. Mas o problema é, a nossa mão está ali. E Deus está dizendo, consagra os teus planos ao Senhor. Tira a tua mão um pouquinho. E deixa Deus, com a sua mão, empurrar esses planos. É só tirar as mãos e deixar as mãos de Deus no controle. Esse é o sentido de Provérbios 16:3. E nós precisamos entender isso. Porque a nossa tendência é pensar assim que somente nós temos que empurrar esses planos. Se eu não fizesse, se eu não planejasse, se eu não corresse atrás, eu não estaria onde estou. E essa é uma mentira que está dentro de você. Porque a verdade é, você só está onde você está porque Deus está deixando. E se você consagrasse isso ao Senhor, seria muito mais leve a sua vida. Porque Deus é quem vai empurrar os seus planos. Não precisa ser você. O que Deus quer é que você deixe Ele empurrar. Então, assim, entendendo todo esse conceito hebraico de consagrar, há 3 formas práticas de definir consagração. Eu queria que você pensasse um pouco nisso nessa noite aqui. A primeira forma da gente, na prática, pensar em consagração, é pensar em termos de avaliação. Tem a ver com avaliar. Consagrar ao Senhor tudo que nós fazemos envolve permitir que Deus avalie os nossos planos. Aquilo que nós estamos pensando em fazer. E parece uma coisa muito simples, e é simples de fato. Mas nós não gostamos muito. Eu tenho a impressão, falando assim de mim mesmo, né? Quando eu vou começar o ano, quando está terminando um ano para o outro ano, e eu estou planejando 1000 coisas na minha cabeça, e eu sou uma pessoa que eu gosto de planejar, e planejo mesmo, né, de botar no papel. A liderança da igreja sabe disso, né? Às vezes eu passo para a liderança uma série de coisas que eu estou planejando, está tudo lá, né? Mas às vezes eu tenho a impressão que eu sou
como quando eu era na escola. Porque eu fui uma criança muito tímida. Então, se eu lembro, lá na escola, no ensino fundamental, eu estava fazendo uma tarefa e a professora vinha assim, com as mãozinhas para trás, só vendo o que a gente estava fazendo. Quando ela chegava perto de mim, eu fazia assim. Eu escondia, eu tinha vergonha de que a professora visse a minha letra. Eu tinha vergonha de pensar assim, vai que já está errado, né? Não quero que ela nem veja. E às vezes eu tenho esse sentimento que eu não quero que Deus avalie meus planos. Eu fico escondendo de Deus as coisas, né? Como se fosse possível. A gente sabe que não é possível, Deus está vendo tudo. Mas a gente age como se fosse criança na escola, onde eu estou ali escondendo de Deus. Não, esse plano é meu, deixa comigo. Deixa eu tentar. E o que o provérbio está dizendo é, consagra isso para o Senhor, mostra isso para Ele. Deixa Ele avaliar. Que pode ser que boa parte da sua lista para o ano, Deus vai dizer assim, olha, quer deixar para outro ano? É muito para esse ano. Pode ser que Deus queira modificar um pouquinho, assim, sabe? Só um pouquinho. Deus quer fazer, olha, está certo assim, mas vamos melhorar isso aí? Nós não gostamos disso. Por isso que consagrar significa a gente permitir que Deus avalie. Há 2 versículos no raio próximo aí do Provérbios 16:3 que nos ajuda a compreender. Um deles vem imediatamente antes, que é o versículo 2 de Provérbios 16. Diz assim, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Olha só o que o Provérbios está dizendo. A nossa avaliação parece, tudo que eu faço, eu acho que está certo, parece puro. Mas a questão é, o Senhor pode avaliar melhor isto. Outro versículo é o verso 25 do Provérbio 16. Diz assim, há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Ambos os provérbios expõem capacidade humana de avaliar bem, né, se o que ele está pensando em fazer é uma boa escolha. Por isso que é importante, consagre os teus planos ao Senhor. Deixa Ele avaliar. Porque às vezes, aos nossos olhos, aos olhos humanos, os caminhos, as decisões, os planos, podem parecer puros. Mas só o Senhor pode avaliar o impacto. Só o Senhor pode pensar se aquele caminho é o melhor caminho, se aquela escolha é a melhor escolha, se aquela decisão é a melhor decisão, se aquele plano é o melhor plano. Deixa Ele avaliar. Por isso diz o versículo 25, que há caminho, a escolha, a plano, decisão que parece reto, parece certo, parece que é bom para o homem. Mas lá na frente, no futuro, no final, dá no caminho de morte. Então, para que chegar no caminho de morte? Se esse Deus soberano já vê as coisas aqui, Ele pode dizer para você, olha, melhor não. Por isso que é importante deixar Deus ver, deixa Deus avaliar, mostra para Deus os teus planos. Esse é o sentido de consagrar. É permitir que Deus faça a sua avaliação. Consegue compreender a importância de consagrar tudo ao Senhor? Porque nós estamos permitindo que Deus veja, que Ele avalie. A gente mostra para Ele. Porque a avaliação de Deus é muito mais precisa do que a nossa. A nossa avaliação ela é falha. Porque ela é guiada por aparência, ela é alimentada por ambições humanas. E pode nos levar a caminhos de morte. Às vezes você pensa assim, não, esse ano eu vou começar uma sociedade. Eu conversei, parceiraço. Só que esse parceiraço, na sua visão humana, é alguém que vai puxar teu tapete daqui a 2 anos. E Deus já sabe disso. Então, quando você consagra ao Senhor, Deus vai dizer assim, melhor não. E se você orar, se você buscar a Deus, você dizer, Deus, avalia para mim, por favor. Vê. Veja se isso está bom. Talvez Deus vá usar alguém. Se você é marido, olha, Deus geralmente usa mulher, viu? Já viu? Né? O marido está começando a sociedade. Nossa, o cara é bem sucedido. Nossa, o cara. Ele pinta o cara. Aí a mulher fala assim, ai, estou sentindo uma coisa aqui dentro. Ela não sabe explicar por quê. Mas às vezes Deus está usando a mulher para dizer para você, olha, vamos avaliar isso melhor, né?
Porque esse amigão do peito aí, daqui a pouco ele te deixa numa má situação. Porque nós estamos muito alimentados por ambições, né? A gente fica só contemplando umas coisas, a gente acha que vai dar certo, vai dar certo. Mas é preciso que o Senhor avalie, porque Ele sabe, a avaliação dele é muito mais precisa do que a minha, do que a sua. Então, você quer começar bem o ano, deixa Deus avaliar os seus planos. Sua avaliação do que é bom, do que é puro, do que é viável, do que é justo e correto, do que é seguro, do que é promissor, do que é lucrativo, tem grande chance de dar errado, de falhar. A avaliação de Deus jamais falha. Deus não falha. Por isso que o provérbio recomenda, consagra tudo ao Senhor. Deixa Deus avaliar. Porque a avaliação dele é muito mais precisa, muito mais correta. Consagrar é envolver Deus na avaliação das nossas decisões. Nós precisamos chamar alguém que é capacitado. Como, por exemplo, você vai comprar um imóvel, né? Você vai lá para a casinha bonitinha, portão pintadinho, tem uma florzinha. A mulher deixou até um vaso para mim. Uma samambaia na garagem. Você se encanta com aquilo. Mas é melhor chamar um profissional, não é? Talvez um engenheiro, um corretor de imóveis, que dá uma olhada, tem aquele olhar mais clínico, e fala assim, olha, essa casa tem problemas. Por isso que ela está pintadinha. Porque ela está maquiando uma série de problemas. O provérbio está dizendo, chama um profissional. Esse profissional é Deus. Seus planos são ótimos, são maravilhosos, são bem intencionados. Sei o que você quer, mas consagra isso ao Senhor. Porque quando Deus vem avaliar, pode ser que na avaliação dele ele vai dizer assim, vai em frente, mas pode ser que ele diga assim, olha, segura um pouco mais, pensa um pouco mais. Porque talvez esse caminho vai dar num caminho de morte. E é melhor para você evitar esse caminho. Amém? Consegue entender? Outra forma prática de definir consagração é pensando em alinhar. Eu preciso alinhar, estar alinhado com aquilo que Deus quer. Consagrar ao Senhor tudo que fazemos envolve a gente entender que Deus tem uma linha. E eu preciso estar de acordo com essa linha. Ou seja, o nosso planejamento tem que acompanhar a linha de Deus. Tem que estar alinhado com Deus. Também nas imediações do Provérbio 16:3, nós encontramos algumas referências interessantes. Por exemplo, o versículo 7 diz assim, quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Olha que coisa boa. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ou seja, estão alinhados com Deus, Deus reconcilia até os inimigos com a gente. Uma vida de paz depende do quanto estamos alinhados com Deus. Por vezes, nos queixamos do quanto a vida está turbulenta, cheia de problemas. Mas a pergunta não deveria ser por que a vida está assim. Mas a gente deveria perguntar se os caminhos trilhados, se as decisões tomadas, as escolhas feitas, os planos que nós estamos pensando, se eles são agradáveis ao Senhor. Se eles estão alinhados com os ideais de Deus. Porque às vezes a questão toda é porque nós estamos fora da linha de Deus. Nós não estamos alinhados com Ele. E por isso que as coisas estão dando errado na vida, né? Conforme traduziu a Almeida, revista atualizada, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Consagrar tudo que faz a Deus é estar alinhado com Deus. É tornar os nossos caminhos agradáveis a Deus. Porque tem uma linha que Deus traçou, eu estou alinhado com essa linha. Outra referência próxima aí está no versículo 20, que diz assim, quem examina cada questão com cuidado, prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. Os planos que prosperam são aqueles que estão na mesma linha de Deus. Aqueles que fazem parte do propósito de Deus. A NVI traduziu, quem ouve a instrução prospera. Quem confia no Senhor é feliz. Indicando o ato de examinar cada passo como aquele que está atento à instrução de Deus. Tentando ver onde que está a linha de Deus aqui. Para ver se estou alinhado com essa linha.
Porque confia que a direção de Deus é a melhor direção. Consagrar tudo que faz a Deus é dar atenção ao que Deus diz. Especialmente na sua palavra. Porque a gente confia que essa linha traçada por Deus é mais confiável. E é a essa linha que nós precisamos alinhar a nossa vida. Quer começar bem o ano? Alinha o seu pensamento com o pensamento de Deus. E esse pensamento de Deus está expresso na palavra de Deus. Você não precisa de uma profetada, entendeu? Não é assim, vou consultar a Dona Maria lá, não sei de onde, que ela é poderosa, aquela mulher. Aí eu vou lá perguntar para a Dona Maria o que ela tem. Solta uma palavra para mim. Aí a Dona Maria vai lá dar uma profetada em cima de você. Às vezes com boas intenções até. Mas essa não é a linha de Deus. A linha de Deus é uma coisa chamada Bíblia. É a palavra de Deus. Deus deixou o seu pensamento expresso em palavras. Consulta a Bíblia. Verifique o que Deus está dizendo lá e tenta alinhar os seus planos. Se a gente pegasse os nossos planos e olhasse para a Bíblia, tem um monte desses que você já descartaria. Falei, isso aqui não. Porque está indo contra alguma coisa que Deus está dizendo. Não está alinhado com Deus. Quer começar bem um ano? Você precisa fazer isso. Alinhe o seu pensamento com o pensamento de Deus. Verifique se os seus planos não ferem algum princípio. Se suas intenções para a ocupação do seu tempo, da sua energia, do seu pensamento, não atrapalham os ideais de Deus para a sua vida. E tem gente assim que faz planos, e eu já vi vários, os irmãos sabem que eu tenho mais de 30 anos de ministério, já acompanhei muita gente. Já vi crente abrir lanchonete que vira boteco, que ele abre uma lanchonete. Ele fala assim, não, é lanchonete para a glória do Senhor. Aqui é só café santo. Aqui nem refrigerante eu vou vender. Daqui 2 meses está vendendo cerveja, porque o público está buscando. Ele não entendeu. Ele acha assim, está tudo bem. Vamos abrir só até sábado, meio-dia. Quando você vê, ele está abrindo no domingo. Ele não vem mais na igreja. Ele acha assim que esse plano vai bombar. Daqui a pouco, fechou, faliu, está devendo até hoje. Por quê? Porque não consagra ao Senhor. Não está alinhado com aquilo que Deus quer. Qualquer coisa que eu vou fazer, pensa. Isso não vai ferir algum princípio da palavra de Deus. Porque se não estiver alinhado com Deus, não vai ser bem sucedido. Porque isso não está consagrado a Deus, tem que consagrar. Quer que seus planos sejam bem-sucedidos? Observe essa linha. Linha traçada por Deus. Coloque os seus planos nessa mesma linha. E você vai ver como que Deus vai abençoar. Pode ser que o coach diga que não. Pode ser que o consultor de empresa fale que não vai dar certo. Mas a questão é, se Deus diz que vai dar certo, vai dar certo. Porque está alinhado com Deus. Não são os outros que dizem onde a gente tem que caminhar. A palavra de Deus tem que dizer. Compreende? Alinhar é o jeito que nós temos de consagrar os nossos planos ao Senhor. E uma terceira e última forma prática da gente definir consagração é alicerçar. Ou seja, consagrar tudo que faz a Deus envolve verificar se os fundamentos das decisões, dos planos, das direções, das escolhas são bases corretas. Uma referência próxima aí também está no versículo 1. O provérbio 16 ele está dividido, né? É uma coletânea de provérbios, mas ele colocou junto algumas coisas que fazem sentido entre elas. Né? E o verso 1, eu estou usando aqui a versão da NVT, diz assim, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E o verso 9 diz algo similar, é da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige nossos passos. Deus sabe que nós vamos traçar alguns planos. E nós vamos entrar por alguns caminhos. Porque viver envolve fazer escolhas, tomar decisões. Mas Deus espera que nós assumamos a responsabilidade de planejar alicerçados nele. Consagrar tudo o que faz ao Senhor implica em só entrar em caminhos nos quais Deus
claramente dirigir os passos. Só decidir, escolher aquilo que temos uma resposta do Senhor. Que é uma dificuldade que nós temos. A gente sabe, é como quando a gente era adolescente, né? Sabe que o pai não vai deixar. Só que a gente vai lá e dá um jeitinho, né? O pai não deixa, mas a mãe, eu posso arrumar um plano paralelo para chegar onde eu quero. E a gente vai dando os nossos jeitos. Só que a gente cresce, a gente age às vezes da mesma forma com Deus. Nós queremos fazer algumas coisas. E nós sabemos que isso não está fundamentado em Deus. Isso não é direção de Deus. Só que a gente fala para Deus, confirma para mim. Deus não confirma nada. Só que a gente olha para a nuvem. A gente começa a ver coisa escrita na nuvem. Fala, ó. Tem gente que é assim. Tem gente assim que o temporal está armando lá fora. E a pessoa fala assim, Deus, se chover hoje, é porque o Senhor quer que eu faça isso. Você está brincando, né? Claro que vai chover. Clima-tempo está dizendo que vai chover. Seu celular está dizendo que vai chover. Isso não é o tipo de confirmação que você vai buscar com Deus. Mas tem gente que faz umas meninices assim, né? Se eu sair de casa e encontrar aquela pessoa que você encontra todo dia, né? É porque Deus quer. Porque se Deus não quisesse, iria tirar aquela pessoa do meu caminho. Por favor, né? Você acha que Deus é obrigado agora a mudar totalmente a rotina das pessoas para confirmar um capricho seu? Não, Deus não age assim. O que Deus quer é que você alicerce os seus planos nele. Só entre em caminhos onde Deus claramente indicou que você deve seguir aqueles passos. Se Deus não indicou, não entre. E não coloca a culpa em Deus, porque Deus não tem nada a ver com isso. Consagrar é alicerçar os nossos planos em Deus. Sabe que o Antigo Testamento, aliás, a Bíblia inteira, né? Existe uma versão chamada Vulgata Latina. Em algum momento lá, no início da história da igreja, criou-se uma Bíblia toda escrita em latim. Pega o hebraico, pega o grego, transporta para o latim. E na Vulgata Latina, esse verso, ele está traduzido de uma forma, quando você traz do latim para o português, literalmente diz assim, revela ou tira o véu, dê a conhecer ao Senhor as tuas obras, Ele guiará os teus pensamentos. Essa é a questão. Nós precisamos dar a conhecer a Deus esses nossos planos. E aí então Ele vai guiar os nossos pensamentos. Porque às vezes está pensando tudo errado. E está pensando tudo errado porque não está fundamentado em Deus. É gente que não vem na igreja nunca, não lê a Bíblia jamais, não ora nenhum momento da semana, mas quando quer abrir um negócio, agora o Senhor tem que me responder. Você não tem fundamento nenhum. Aí agora Deus vai ter que desdobrar, abrir o céu para te revelar um plano. Não dá. Você precisa realmente estar vivendo com Deus. E aí então, alicerçado em Deus, Deus vai guiar os teus pensamentos. Você vai tomar as melhores decisões. Quer começar bem o ano? Quer que os planos sejam bem-sucedidos? Se atente para o que Deus está te instruindo nessa noite. Deixa Deus avaliar os seus planos. Mostra para Ele. Porque a nossa avaliação é falha, mas a de Deus é perfeita. Deixa Deus avaliar. O resultado será muito melhor. Alinhe os seus planos à palavra de Deus. Consagração é alinhamento. Pega a linha de Deus e vai atrás dela. Fique inventando coisas.
Se Deus, na sua palavra, já diz que aquilo ali não deve fazer, não faça. Melhor assim. Evite planos que vão contra a palavra de Deus. E só faça aquilo que tem certeza que está alicerçado em Deus. Que tem a resposta do Senhor, a clara direção de Deus. Porque quando nós fazemos assim, o texto está dizendo, os nossos planos serão bem-sucedidos. Guarda isso no seu coração. Escreva em algum lugar. Registra, depois vai aparecer lá no canal do YouTube da igreja, só a mensagem lá. Para você ouvir mais vezes, registrar tudo. Procure fazer isso. Consagra ao Senhor os teus planos. Deus vai abençoar para que eles sejam bem-sucedidos. Mas é preciso que Deus avalie esses planos. É preciso que eles estejam alinhados com Deus. É preciso que eles sejam alicerçados em Deus. Quando é assim, a possibilidade disso dar certo, ser uma bênção no seu ano, é muito grande. Porque Deus está presente ali. Você consagrou isto ao Senhor. Consegue entender? Consagrar não é vir com uma lista de desejos, como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Diz assim, Senhor, ó, estou hoje na igreja aqui, consagrando meus planos ao Senhor. Não é isso. Não é fazer um momento, uma vigília de oração e dizer assim, Deus, está aqui, ó, os planos estão consagrados ao Senhor. Bem mais profundo que isso. Consagrar ao Senhor é deixar Deus avaliar. Deixa Deus avaliar, alinha com Deus esses planos, alicerça em Deus esses planos. Isso é consagrar. Nós estamos cada vez mais nos tornando um povo que gosta de ritual. E a gente acha assim que se eu fizer um ritual, e se eu for na igreja, eu fiz um ritual, quando o pastor chamou à frente eu fui, eu me ajoelhei, chorei, ou se em casa eu fiz um momento especial, que eu peguei a lista escrita, pus debaixo do joelho, e orei em cima dela, consagrei ao Senhor. Não, não é isso não. Consagrar ao Senhor é você de fato deixar Deus avaliar. É de fato você alinhar com a linha de Deus. Coloca na linha de Deus. Você alicerçar em Deus. Isto é consagrar. Não é fazer um momento que a gente chama de consagração. Mas é você levar a sério essa lista que é importante, esse plano que é importante, mas entender a importância de Deus participar desses sonhos, projetos, planos, decisões, escolhas que você tem. Amém?